Olá, começa aqui o 11º episódio do Arco da Velha, é verdade, já viram? 11º. E essa semana foi boa? Foi? Boa, ainda bem. Olha, eu quero-vos contar que esta semana recebi uma mensagem na página a chamarem-me a atenção, porque no episódio anterior eu não li nenhum trecho do protesto de café. Então, pronto, chamaram-me a atenção. Já viram a minha sina? Isto é incrível. Mas pronto, aparentemente pensavam que eu não tinha nada sobre ficar em águas de bacalhau no protesto de café. Mas olhem, a verdade é que tenho e foi o que vos disse no episódio anterior. A semana passada foi bem diferente das outras e, como tal, olhem, decidi guardar a leitura para esta semana. Assim, neste episódio, vou ler 2 trechos do protesto de café só para compensar. E hoje temos também uma mensagem de voz de uma leitora, a Bela. É uma mensagem um pouco longa, tem um pouco mais de 2 minutos e refere-se à pergunta de 23 de novembro. Portanto, aquela de momentos de qual é a história que guardas, que te perturba, sempre que pensas nela. E então, vamos lá ouvir essa mensagem. Boa noite, André. Fiquei muito contente de me teres contactado. Cheguei agora à casa do trabalho, porque trabalhar no hospital também não é fácil. E então, vamos lá falar então sobre o que me aconteceu na minha infância, que muitas vezes penso nisso. E como eu disse, não foi uma história, foi um episódio da minha vida bem real, que aconteceu quando eu tinha 4, 5 aninhos, em que andava na creche, e aparece-me uma pessoa que teve o cuidado de vestir a roupa semelhante à que o meu pai usava e tentou-se fazer passar por ele, só que conforme se aproximou de mim, a uma determinada distância, que eu consegui-me perceber que não era o meu pai, desatei aos gritos e vieram-me logo acudir, e foi a minha sorte. Senão hoje talvez não estivesse aqui, não sei. Não foi traumatizante, mas foi um episódio que me marcou, ficou-me na memória. Muitas vezes penso nisso. Um dia confrontei a minha mãe e perguntei-lhe, e a resposta da minha mãe foi que desconfiava que teria sido um ex-namorado dela, com o qual ela acabou, e depois entretanto conheceu o meu pai, casou com o meu pai, eu nasci, e essa pessoa ficou mal resolvida e de certa maneira tentou-me fazer mal como vingança. Tenho a perfeita consciência que o meu anjinho da guarda continua comigo ao longo da minha vida, que é muito bom, que me protege. Já tenho tido várias provas disso. E pronto, e tudo passou. E daí eu ter resolvido ter partilhado com vocês. E foi isto. Só um pequeno pormenor. Você falou em 3 Anabelas. Eu não sou Anabela. Eu sou Bela Maria. Não sou Anabela. Prontos. Beijinhos. Obrigado, Bela, pela sua mensagem. Ainda bem que não ficou traumatizada e correu tudo bem. E, mais uma vez, portanto, agradeço-lhe a participação e, além disso, peço desculpa pelo lapso. Na realidade, eu assumi, portanto, quando estava nesse episódio a ler os comentários, assumi que Bela seria o diminutivo de Anabela. Mas pronto, fica feita a correção, é Bela Maria. Seja bem-vinda aqui a este espaço e espero que continue também a comentar na página. Muito bem, então, como prometido, vou fazer aqui o primeiro momento de leitura relacionado com a expressão ficar em águas de bacalhau, de que vos falei no episódio anterior. Vou ler um pouco de um capítulo que se chama O Desaparecimento. Não vos vou explicar mais nada, vai ficar assim um mistério no ar e tem que ler o livro. Ora, vamos lá então. Tudo a seu tempo. Abri a porta. Novamente a sensação desconfortável de descer aqueles degraus, olhando para eles com cuidado e descendo mais lentamente do que a última vez. Após descer esses, cada vez mais enigmáticos degraus, e cerca de 3 passos depois, ergo a cabeça e dou de caras com a porta da adega fechada. Mais uma ocorrência que sai fora do plano rotineiro. Leopoldo havia fechado a porta em plena luz do dia. Não deixara recado, o que não aguardava nada de positivo. Procurei alguma vizinha mais alcoviteira, olhando para as janelas acima de mim. Como esperado, lá estava uma delas. Era eu também alvo das suas observações, do seu olhar de falcão. Depois de todas as vagas considerações sobre a minha indumentária, menos apropriada para o tempo que se fazia sentir, lá consegui acalmar o espírito. A mulher de Leopoldo estava bem de saúde. Leopoldo tinha saído, com um sorriso largo escondido por debaixo do seu bigode, não fazia ainda 5 minutos. Ainda fiquei um pouco preso na capacidade de uma velhota que mora no primeiro andar e lá de cima conseguir vislumbrar os lábios de Leopoldo por baixo do seu farto bigode. Mas não me alonguei na suspeita. De uma maior intimidade,
entre Leopoldo e a minha vizinha. Fiquei um pouco desapontado. Pretendia desvendar todo este mistério e ao mesmo tempo ficar ocupado para evitar todos os eventos que se acumulavam no meu passado. Permaneci mais um pouco, junto à porta da adega, como que esperando alguma ocorrência que me suscitasse a ação. Mas nada aconteceu. E pronto, está cumprida a tarefa da semana passada. Vamos lá então ao episódio desta semana. E a pergunta que fiz na segunda-feira, no dia 7 de dezembro, pertence à categoria de personalidade e é a seguinte: no que é que pensas quando te tentas alegrar? Tivemos vários comentários. Temos aqui um que é da Elizabeth e que diz: em viagens, lembrar os sítios que visitei, principalmente lembrar a beleza da natureza, porque é a forma mais fácil e rápida de me abstrair do que me deixou triste no momento. Mas normalmente sou alegre. Ainda bem que temos aqui um espírito positivo. E essas lembranças de locais que nos trazem felicidade ou que nos chamam para momentos alegres, é sempre bom e é um bom refúgio. Bom comentário, Elizabeth. A Maria Manuel disse BTT, terra, pó, lama, amigos. Portanto, já estou a ver aqui que a Maria Manuel é de esportes radicais e gosta da adrenalina. Isso também é muito bom e principalmente é um bom escape, é um bom ponto de fuga quando temos algo que não é tão feliz ou tão alegre. Portanto, é um bom refúgio para nos tentarmos alegrar. Depois, a Dora disse, no facto de ter saúde, uma família e estar viva. Sim, portanto, são os pontos essenciais, não é? Portanto, é relativizar algo que corre menos bem, portanto, pensar sempre nos essenciais, portanto, ter saúde, uma família, estar viva. Muito bem, Dora, concordo. A Fernanda diz, pergunta interessante. Obrigado, Fernanda. Acho que há vários níveis de alegria. Os meus filhos bebés, a minha infância, os bailes na adolescência, os momentos de contemplação no rio e a Serra em Marvão, o meu neto, alguns e algumas dos meus amigos e amigas que sempre me fazem rir e sentir feliz. Boa, muito bem. Portanto, também é uma excelente opção ter presente alguns momentos da vida em que experienciamos alegria extrema ou uma alegria constante, uma alegria muito forte. Também é uma boa técnica, por assim dizer. Muito bem, vamos então avançar. Portanto, a Isis disse, na paz que tenho, está grata. Muito bem, Isis, sim, também concordo. A paz também, a paz de espírito, é muito importante para levar a vida de uma forma saudável. Depois a Lídia diz, em viagens, eu perguntei à Lídia que viagens, ela referiu Veneza. Imagino que tenha excelentes memórias de Veneza. Continuo assim, Lídia. Depois a Célia disse, nos meus amigos. Sim, também é sempre um ombro amigo, um apoio que está sempre ao nosso alcance. É sempre bom ter amigos. Mesmo que sejam poucos, desde que sejam bons, é sempre bom ter amigos. O Aniceto refugia-se na família, portanto, isso nos meus sobrinhos. Muito bem, ainda bem. Portanto, é um bom alento e é uma boa motivação, imagino, Aniceto. Bom comentário. Depois a Patrícia disse nas gargalhadas com as amigas. Lá está, são aqueles momentos com quem mais queremos. Portanto, estamos totalmente de acordo, mas, portanto, nota-se que existem vários comentários diferentes e, portanto, várias pessoas refugiam-se em vários pontos, ou momentos, ou acontecimentos, ou pessoas, amizades. Portanto, gosto disto. Há uma grande panóplia de respostas diferentes, mas que todas vão dar a momentos alegres ou a motivações que usamos para levar a vida de uma forma mais saudável. Vamos seguir. A Sónia diz, no meu filho, o melhor de mim está refletido nele, portanto, ele é a minha felicidade, a minha alegria. Lá está, é isto. Sim, concordo totalmente, Sónia. Depois a Anabela diz, amanhã é outro dia, certamente melhor que este, pensamento sempre positivo. Lá está, é mais uma vez, é relativizar as coisas. Hoje foi mal, mas amanhã vai ser melhor, portanto, porque pior que este não pode ser, desse género. Mas sim, concordo também, portanto, com esse sentimento positivo também é saudável. Depois a Saldanha diz, de ter conhecido alguém que me fez acordar para a vida. Sim, faz todo sentido, Saldanha. É isso mesmo. Portanto, é sempre um ponto de escape, uma referência que nos faça sentir melhor. Que a faça acordar para a vida, como a Saldanha disse. Muito bem. Depois a Zé de Menezes diz, no dom da vida, natureza versus universo versus saúde e tranquilidade. Sim, lá está. É isso, é o bem-estar. Mas a Sónia diz, em vestido novo. Boa, também, sim, como é óbvio, claro. Objetos também
se um objeto nos faz sentir bem e sentir-nos felizes, por que não? Não vejo nenhum problema nisso, mas sim, é um bom comentário também. Depois a Graça diz, em passeios e viagens que fiz com os meus mais queridos. Sim, lá está. Portanto, ainda esta quinta, a Graça, neste comentário aqui, ainda junta mais, portanto, junta os momentos felizes de viagens que fez com os entes mais queridos, não é? Com os mais queridos, que não tem necessariamente de ser família, pode ser também amigos, e muitas vezes os amigos até podem ser considerados parte da família. Depois a Maria Manuel diz, normalmente sou alegre. Pronto, muito bem, isso é melhor ainda, portanto não tem que recorrer às baterias de memória, é muito bom, sim, é bem visto. A Ana Costa, este é o último comentário, sexo. Sim, também faz parte da vida, concordo totalmente, Ana, bom comentário. Eu creio que nunca vi a Ana Costa aqui a comentar, portanto, creio que é o primeiro comentário, portanto, bom, bem-vinda à página. Espero mais comentários da sua parte. E muito bem, e estes foram os comentários desta semana. Portanto, como podem ver, deu para receber respostas bastante diferentes, e a verdade é que eu já estava a prever isso quando lancei a pergunta. Ainda para mais, estando na categoria de personalidade, é normal que existam diferentes respostas que vão dar ao mesmo sítio, mas depois depende da personalidade de cada um, como é óbvio. Mas isto agora faz-me lembrar a expressão de que vos quero falar esta semana e que dá título a este episódio, que é trazer água no bico. Sabem o que é que significa, não é? Pois é, porque normalmente é algo de que desconfiamos ou suspeitamos, e talvez alguém com segundas intenções ou com propósitos ocultos. E a verdade é que eu depois procurei a origem desta expressão e, mais uma vez, é linguagem naval. Portanto, o bico de uma embarcação é a proa de um navio, e pode ser usado como bico, portanto, e toda a gente sabe que é a proa, ou então pode ser em conjunto, portanto, um bico de proa. E a verdade é que já falámos de algo parecido no sexto episódio, que era dar água pela barba. Estão recordados? Eu creio que, bom, eu creio que na minha visão a barba do navio é aquilo que fica imediatamente abaixo do bico. Portanto, se houver aí alguém entendido em embarcações, e se eu estiver a dizer alguma barbaridade, que corrijam, mandem comentário, e eu faço a minha culpa e assumo o erro. Mas sim, portanto, eu creio que é isso. Portanto, a barba é o que fica por baixo do bico. E, então, mas bom, como eu estava a dizer, portanto, o bico é a parte mais avançada de um navio. E, portanto, como calculam, quando os marinheiros, na altura, diziam que o navio navegava com água no bico, provavelmente era porque estavam a navegar contra a corrente, não é? Contra a corrente do mar, ou então estavam a navegar contra a corrente, imagino que estivessem a correr perigo, ou seja, no fundo navegavam sem poder prever muito daquilo que estava por vir, não é? E com o mar já se sabe, portanto, um golpe traiçoeiro a qualquer momento pode surgir, portanto, na próxima onda, numa corrente que muda, portanto, é sempre importante ter olho para o mar. Ora, então, como já devem ter adivinhado, vamos agora para o segundo momento de leitura, que está relacionado aqui com trazer água no bico. E, portanto, continuamos no mesmo capítulo, o desaparecimento, e mais uma vez eu não vos vou contar nada, portanto, se quiserem leiam o livro, já sabem, se quiserem um livro com uma dedicatória, basta que me enviem uma mensagem pela minha página do Facebook e tratamos disso. Então, vamos lá. Ao contrário de Elisa, Maria tinha traços mais comuns com as meninas trigueiras. Usava saia rodada e tinha por hábito falar com as mãos à cintura. Era senhora de uma voz impactante, não tinha vergonha de a levar mesmo no meio do largo. Junto ao antigo quiosque de Camões, logo cedo pela manhã, colocava as suas amigas a par dos acontecimentos que achava serem do maior relevo. Esse anúncio era ouvido por quem estivesse na esplanada. Mesmo para quem não tivesse a intenção de a escutar, a voz de Maria era demasiado poderosa para ser ignorada. Mesmo quem estava em casa, com as janelas abertas, era capaz de a ouvir. Para além das amigas e habituais coscovilheiras curvadas à janela, estava também Jeremias, na sua varanda, observando, ora pelo canto do olho, ora olhando para a linha do horizonte, mas sem focar nada em particular. Jeremias já tinha dado conta que estava enamorado por Maria. Encontrava-se perdido de amores pela fadista. Por infortúnio, Jeremias nunca veria o seu amor crescente ser correspondido de acordo com os seus requisitos.
Entregava-se muitas vezes à mágoa e esta seria mais uma delas. Rejuvenescia quando Maria, por brincadeira, lhe enviava um beijo pelo ar, contorcendo os seus pequenos lábios. De tão embevecido, não distinguia uma simples provocação de Maria de todas as outras ações. Enganava-se a si mesmo. Muito bem, então, para terminar, hoje tenho um poema de José Luís Peixoto. Creio que me lembrei do poema quando vi o programa dos Herdeiros de Saramago. E creio que não falaram disso, mas... Creio que não falaram deste poema, mas lembrei-me de quando vi no Maluco Beleza com o Rui Unas. Um dia destes, e ele leu o poema. Então, dessa forma, eu também o quero ler, porque, de facto, é um poema bem real. Pelo menos para mim, parece-me bem real. E bem, a minha interpretação é que retrata uma ação do nosso dia a dia, portanto, pôr a mesa. Mas a verdade é que creio que existem pessoas que não estão totalmente conscientes destas ações do dia a dia. Ou então, se estão, optam por ignorar esses sentimentos, e isso faz com que, mais uma vez, portanto, creio eu, apareça uma tristeza e até talvez uma amargura e melancolia em épocas mais festivas. E como estamos a aproximar-nos de épocas festivas, ainda está mais presente essa ideia que eu tenho. E nessas épocas festivas, bom, eu creio que é comum a toda a gente, não há como fugir da ausência de quem nos é querido. E o poema chama-se Éramos Cinco, e então o poema é assim. Na hora de pôr a mesa, éramos cinco. O meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs e eu. Depois, a minha irmã mais velha casou-se. Depois, a minha irmã mais nova casou-se. Depois, o meu pai morreu. Hoje, na hora de pôr a mesa, somos cinco. Menos a minha irmã mais velha, que está na casa dela, menos a minha irmã mais nova, que está na casa dela, menos o meu pai, menos a minha mãe, viúva. Cada um deles é um lugar vazio nesta mesa onde como sozinho, mas irão estar sempre aqui. Na hora de pôr a mesa, seremos sempre cinco. Enquanto um de nós estiver vivo, seremos sempre cinco. E é tudo por hoje. Mais um episódio para ouvirem quando quiserem. E cuidem-se. E já sabem, segunda-feira têm mais uma pergunta para responder. Bom fim de semana.